Queridos, agora nós vamos para um momento muito importante, o momento da palavra de Deus, e eu quero reforçar, começa hoje o nosso jejum, amém? Amém, queridos? Queridos, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, quero apresentar ao Senhor aqui o meu discipulador, que vai trazer essa palavra e que o Senhor venha falar ao seu coração nessa noite, amém? Feche os seus olhos. Senhor, no nome de Jesus, eu entrego, Senhor, o pastor Alex, meu Deus, nas suas mãos e te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, prepara cada coração, ó Deus, para receber, ó Deus, a sua palavra nessa noite. Senhor, que essa palavra, Senhor, ela venha fazer a diferença na nossa vida, que possamos, ó Deus, colocar em prática, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Desde já, todo ladrão de semente eu repreendo no nome de Jesus. Tudo que for tentar tirar a nossa atenção, nós repreendemos em nome de Jesus e te pedimos, Senhor, usa, Senhor, a boca, Senhor, do Alex nessa noite, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor, queridos. Glória a Deus, queridos, graça e paz, boa noite, amém? Estava com saudade de vocês, né? Já fazia um tempo que a gente não vinha à nossa igreja, posso dizer que isso é a nossa igreja, né? Desde quando nós nos encontramos pela primeira vez, eu já sempre falo isso, que eu já me considero aqui já de Ibirité, já dessa igreja, e eu sinto muita vontade aqui, assim, com toda a seriedade, né? Tá gravando, né? Mas depois você corta isso aí. Até mais do que lá em BH, sabia? Sério, com toda honestidade. Daí você corta isso aí, pelo amor de Deus. Mas tivemos um momento ali de muita emoção ali em Fortaleza. Até passei um vídeo para o pastor Samuel. Eu ia passar no grupo da igreja, mas eu fiquei com vergonha, eu não vou passar não. Ali a gente passeando lá nas dunas, aí tivemos 10 dias de descanso. Na verdade não foi nem descanso, né? Foi de rever os parentes, porque a gente não descansou, né? Nós acordávamos, sei lá, 7 horas da manhã, 8 horas, iam dormir 1 da manhã, 2. Então não deu para estar descansando. Saímos aqui, lá no aeroporto, estava dando 18, 19 graus. Chegamos em Fortaleza, um frio de 35 graus. Ótimo, né? A Carla ficou com dor de garganta todos esses dias que ficou lá. Eu estava andando, assim, lá na cidade, e aí de repente, amor, tenho que ir em casa, então na casa da sua mãe, para tomar um banho, que não tem condições não. Então, estava muito quente. Já estou me acostumando aqui, né, o clima de BH. Mas foi muito bom, foi um momento muito bom, onde Deus falou conosco ali. Eu nunca pensei que Deus pudesse falar tanto conosco em um momento de férias, né? Porque eu fui para descansar, para relaxar, mas Deus usou pessoas ali tremendamente para confirmar aquilo que a gente tinha orado esse ano já. E aí, eu voltei domingo, né? Domingo passado, domingo atrasado, né? E a Carla só voltou 9 dias depois, né? E eu me lembro que eu tava assim, cara, eu vou fazer alguma coisa para minha esposa, né? Porque quando eu receber ela com muito amor, com muito carinho, o que é que ela gosta, né? O que é que essa mulher gosta que eu vou fazer, né? E eu fiquei pensando assim, cara, ela gosta muito de feijoada, né? Vou fazer uma feijoada para receber minha esposa. Aí você pergunta, Alex, você sabe fazer feijoada? Meu irmão, nunca fiz feijoada na minha vida, nunca fiz nem arroz, muito menos feijoada. E aí, quem foi que me ensinou? O YouTube, meu irmão. O YouTube tem tudo que você precisa saber e um pouco mais. E aí eu me lembro que eu estava fazendo e o pastor Samuel me ligou na hora, não foi? De vídeo. E eu, pastor, me socorre, aqui tá os ingredientes, tá tudo certinho. Então, meu irmão, domingo, meia-noite, eu fazendo feijoada. Ela chegava na segunda, mas deu certo, né, amor? Deu tudo certinho. Uma semana comendo feijoada. Abusou, nunca mais vejo feijoada na frente dela. Mas foi bom esse tempo que eu fiquei só, porque eu pude confirmar aquilo que a Bíblia diz, né? Que é bom estarmos dois, né? É muito ruim ficar só, gente, pelo amor de Deus, isso é muito ruim. Eu entrava em casa, não tinha a Júlia correndo, não tinha a Júlia perturbando, não tinha minha esposa perturbando, meu Deus do céu, é ruim demais. Senti falta até amor, a toalha em cima da cama, né? Pelo amor de Deus, vai deixar de novo, né? Às vezes ela dizia, amor, teu chinelo está aqui na sala, debaixo da mesa, chegou alguém aqui, é aqui que fica o chinelo, por favor, coloque lá na despensa, né? Sentia falta até disso, né? Então,
foi muito difícil esses dias, mas é como eu digo quando eu estou pregando aqui para os homens, né? O que é um homem se não tem boletos para pagar, uma mulher para perturbar, né? Ele é só um menino, né, na vida, né? Glória a Deus. Mas, queridos, por gentileza, abra a sua Bíblia. E quando eu digo abra, quero que você faça esse exercício de abrir a sua Bíblia, se você trouxe. Eu sei que vai passar no telão aí, possivelmente. 1 Samuel, capítulo 3. Vamos fazer esse exercício de abrir a nossa Bíblia, né? De poder folheá-la, de poder realmente saber onde é que fica ali os livros da Bíblia. Eu tenho certeza, querido, que Deus vai falar com você essa noite, amém? Fique com o coração aberto para receber de Deus. Nós estamos passando por um momento bem encorajador em nossas vidas. O ano começou de uma maneira que talvez eu e você já imaginaríamos que ia começar, mas não fosse tão desafiador. Eu estava conversando hoje de manhã com o pastor André, lá na Paz BH, e assim, a gente não vê muitas expectativas assim, carnalmente falando. Então nós temos que orar, nós temos que buscar ao Senhor, nós temos que clamar ao Senhor esse ano como a gente talvez nunca clamou antes, orou antes. Eu estava ouvindo aqui esse louvor que o pastor estava conversando sobre a gente ser o selo de Deus, sermos apenas um. Eu acho que chegou o momento da gente passar para outro nível, sair desse playground e a gente passar para outro nível de adoração, de amar o Senhor, de buscar realmente a palavra do Senhor. E porque nós temos muitas coisas pela frente, né? Eu estava ouvindo a Vanessa Milhões falando. Ela disse que teve um sonho muito revelador, onde ela disse que Deus está espremendo a igreja brasileira, que a gente não está preparado, que nós buscássemos ao Senhor, onde tem lá em 2 Crônicas 7,14, né? Então, que nós possamos nos arrepender enquanto há tempo, buscar o Senhor, orar ao Senhor, clamar ao Senhor. Não é tempo mais de brincadeira, sabe? Porque os dias são maus, né? E o mundo, querido, o mundo é isso. O mundo está aí, o mundo vai piorar. Não pense que o mundo vai melhorar, não, porque isso é bíblico, o mundo vai piorar. Agora, isso não quer dizer que eu e você vamos estar pior, amém? A igreja vai estar salva, amém? A igreja vai estar realmente em outro nível. O mundo vai piorar, mas nós vamos estar em um lugar separado do Senhor, amém, queridos? Eu não estou dizendo aqui que a igreja vai estar realmente pior, não, pelo contrário, eu estou dizendo que o mundo vai estar pior, porque isso é bíblico, precisa piorar para que ele venha. Mas nós vamos estar realmente aqui, como o nosso irmão Silas falou, nós somos a noiva do Senhor, né? Nós somos a noiva esperando pelo noivo. E louvado seja o nome do Senhor, porque Ele vai vir e vai nos buscar, amém? E eu e você vamos estar com Ele, em nome de Jesus, amém, queridos? Então que nós possamos orar e buscar ao Senhor enquanto se pode achar. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. Existe uma outra versão, a qual eu particularmente gosto muito, da Bíblia, a Mensagem. Ela diz o seguinte: o menino Samuel servia ao Eterno sob a orientação de Eli. Naquele tempo, raramente se via ou ouvia alguma revelação do Eterno. Certa noite, Eli estava dormindo. Sua vista estava fraca e ele não enxergava direito. Amém, queridos? Por favor, se você puder, feche seus olhos e não seu coração. Incline a sua cabeça mais uma vez, em sinal de redenção. Senhor, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos ao Senhor essa palavra. Essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor. Que saia da minha boca aquilo que realmente o teu povo precisa ouvir, não que quer ouvir. Em nome de Jesus, me usa mais uma vez e capacita o teu servo em nome do Senhor. Amém, queridos? Queridos, o tema dessa mensagem é quando o sagrado se torna comum. E eu creio que Deus vai lhe pegar essa noite. Quando eu vi, eu me lembro que alguns anos atrás, eu estava ouvindo uma palavra do Senhor que ela me chamou muita atenção, que era o sagrado e o profano, quando eles se misturam e a gente não consegue mais separar. E essa palavra tem algo muito parecido com a questão do profano. Só que talvez é pior do que o profano, porque muitas vezes você sabe o que é profano e você não vai em direção ao profano, porque você tem medo, você tem um certo temor.
mas algo quando se torna comum na sua vida, ele se torna às vezes tão simples, mas tão comum, tão em pequeno detalhe, que você acaba pecando por bobagem. Eu quero que você preste muita atenção essa noite naquilo que o Senhor tem para você. E essa mensagem, esses 2 versículos, nos chamam muita atenção em 3 situações bem diferentes. Primeiro, a palavra do Senhor era muito rara, ou seja, as revelações, a manifestação de Deus, a direção de Deus para aquele povo era muito rara nessa época. Segundo ponto, visões. E essa palavra visões, ela quer dizer não no sentido físico, mas no sentido espiritual, ou seja, as visões realmente eram muito raras, sabe? Não se tinha mais o sobrenatural de Deus, não era tão comum naquela época como nós estamos vendo aqui hoje. E o terceiro ponto, Eli perdeu a visão, e isso é a visão física. Ou seja, nós estamos vendo aqui 3 situações bem distintas. Agora, o que me chama a atenção é, claramente, Eli, o líder daquele povo, perdeu literalmente a noção daquele tempo. Perdeu literalmente o sagrado em seu coração. Eli já não tinha mais visão. Eli já não tinha mais a manifestação na vida dele para com o povo. E a pergunta que fica é, por que já não havia mais visão? Por que já não havia mais revelação de Deus para com o povo? Se a Bíblia diz que não vai faltar visão para o sacerdote. Lá em Jó 33,14 diz assim: pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Eu faço isso uma comparação, nós tivemos um caso muito emblemático esses dias numa igreja nossa, que alguns membros do louvor simplesmente teve alguma dificuldade, e ali eles, eu não quero mais participar do louvor. E aí era interessante porque eles eram chave no louvor. Mas a palavra de Deus fala que se nós não clamarmos, se nós não abrirmos a nossa boca, as pedras vão falar. Amém? Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para você essa noite. Não é por falta de pregar, minha e sua, que a palavra de Deus vai deixar de ser ecoada. Amém, queridos? Todos nós somos chamados para pregar a palavra do Senhor. Não pense que eu que estou aqui em cima, que eu fui chamado para pregar e você não. Pelo contrário, todos nós estamos no mesmo nível. No mesmo nível. Pode ter certeza. Então, pregar a palavra do Senhor não quer dizer que você esteja em cima de um púlpito. Antigamente, eu costumo muito falar isso quando eu estou com os nossos discípulos. Martinho Lutero, o grande reformador, ele estava ministrando e depois de uma palavra muito poderosa, um senhor saiu do seu lugar e disse: olha, Lutero, eu queria muito poder pregar a palavra de Deus, eu queria muito poder realmente falar da palavra de Deus como o senhor fala, só que eu não sei falar direito, eu não tenho essa eloquência que você tem, eu não sei realmente me expressar como você faz, eu não sei o que fazer para poder pregar a palavra de Deus. E aí Lutero pergunta a ele: o que você faz da vida? Ele disse: eu sou sapateiro. Ele disse: pois você faça o melhor sapato para a glória de Deus. Amém? O que ele quer dizer com isso, querido? Faça um sapato de qualidade e venda por um preço justo, e seja um homem justo. E onde você estiver, o seu eu, você vai ser a Bíblia do Senhor andante. Então, não se preocupe que você tem que estar sempre em cima de um palco. Não. Existe, lá em Efésios fala sobre 5 ministérios. Com certeza você se encaixa em um deles. Então, Eli já não conseguia mais ter essa revelação. Eli já não conseguia mais ter realmente essa visão de Deus para com o povo. É bem fato que Eli já estava velho, Eli já estava cansado. E é normal, com o passar do tempo, a gente ir perdendo a nossa visão, né? Eu tenho 42 anos, mas eu me lembro que quando eu tinha 39, ia já fazendo os 40, eu brincava com a minha esposa. Ela começou a usar óculos, né? Eu dizia, poxa, você está ficando senhora, né? Está ficando senhora, já está ficando já meio usando óculos, eu sou um meninão, garotão, jovem, né? E aí ela disse: não se preocupe, quando você fizer 40 anos, é a barreira que a sua visão vai começar a realmente não ver mais direito. Eu estou arrependido desse negócio aí, irmão, mas rapaz, mas é alguma coisa, eu digo a você, né, que boca de mulher e boca de mãe a gente tem que obedecer, porque senão a gente se arrebenta, é impressionante. Eu fiz 40 anos, eu comecei já a ver um pouco mais distante, meu irmão. 2 anos depois, 42, eu tenho que ver um pouco mais assim já, ó. Se eu não fizer isso, eu já não enxergo direito. Então, a profecia da minha esposa se cumpriu. Louvado seja o Senhor. Não queria isso na minha vida, mas ela tem uma boca de Deus. Amém, queridos? Então,
A gente é normal a gente perdendo a visão. Só que o texto está falando aqui não é da visão física, mas sim da visão espiritual. E Eli já perdeu a visão espiritual. Agora, como é que Eli perdeu a visão espiritual se a própria Bíblia diz que nós não vamos perder a visão? Deuteronômio 34:7 diz assim: tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, ou seja, não lhe faltou visão, nem se lhe abateu o vigor. Então eu pergunto a você, queridos, se não faltou visão para Moisés, por que faltou visão para Eli? Se a própria Bíblia diz que com 120 anos, esse camarada conseguia realmente ter visões do Senhor, ter revelação do Senhor, sabe? Tem uma frase interessante que diz o seguinte: quando não permitimos que a presença, o sacerdócio e as coisas de Deus se tornem comuns, jamais faltará visão, revelação, vida e poder. Sabe, querido? Esse homem perdeu a visão física, mas também perdeu a visão espiritual. Ele perdeu a noção daquilo que ele fazia. Ele perdeu a noção do que era sagrado. O sacerdócio, ele dá direção ao povo. É lógico que Deus é que dá ao homem o sacerdócio. É Deus que dirige o sacerdote. Mas a função de um pastor, a função de um sacerdote é dar direção ao povo, é de guiar o povo, é de cobrir o povo em oração. E esse homem já não tinha mais isso. Esse homem já não tinha mais essa revelação, já não conseguia mais cobrir o povo. Sabe, tem uma frase do pastor Marcelo Almeida, uma frase onde ele ministrou lá em Fortaleza, numa conferência de líderes, que ele diz o seguinte: uma família que entra na igreja a qual você pastoreia é alguém que está confiando a você a vida dela e a vida da família dela, para onde vocês estão levando eles. Isso é forte. E aqui eu quero trazer também a questão dos líderes de célula. Queridos, nós da Paz, chamamos que cada líder de célula é um pastor com P minúsculo. Por que isso? Por que com P minúsculo? Porque ele ainda não foi consagrado a pastor, mas ele está ali liderando um povo também. Ele lidera ali 5 vidas, 10 vidas, às vezes 20 pessoas ou até mais. Diretamente e indiretamente, se você lidera 10 pessoas lá no seu life, quantas famílias dependem daquela pessoa que você lidera? Então você é responsável muitas vezes por orientar alguém, por discipular alguém, para cobrir em oração aquela pessoa que está no seu live. Então que você possa ter noção do sagrado, que você realmente não venha a perder as revelações que o Senhor tem para a sua vida. Sabe, queridos? O sacerdócio é algo muito sério, o sacerdócio é algo sagrado. E ali deixou o sagrado ir por água abaixo, ir por ralo abaixo. Sabe, a Bíblia diz que os filhos de Eli, eles roubavam as ofertas oferecidas ao Senhor. Muitas vezes os sacerdotes ou os levitas, que tinham a mesma função na época de um sacerdote, iam ofertar no altar do Senhor, e ali os filhos de Eli pegavam do melhor da oferta e roubavam aquilo que pertencia somente a Deus. Eles blasfemavam o templo do Senhor, o santo sagrado do Senhor, ao ponto deles serem chamados de filhos de Belial. Isso é muito forte, isso é muito sério. Pior do que ímpio. Eles foram chamados de filhos de Belial. E Eli, vendo tudo isso acontecer, debaixo do seu nariz, como nós falamos, Eli não castigou seus filhos. Eli não penalizou seus filhos. Sabe por quê? Porque para Eli, ali aquele sagrado já não era mais sagrado. Sabe, já tinha se tornado comum. E quando nós entramos nessa zona de confundir o sagrado do sagrado com o comum, nós entramos numa zona muito perigosa em nossas vidas. Um exemplo claro disso, um exemplo muito bobo disso, são as células. Antigamente, pessoas que não eram líderes de célula, as pessoas que queriam ser líderes de célula, oravam 2, 3, 4 horas por dia para se tornar líder de célula. Queriam ser discipulado quanto antes e queriam ser discipulador para se tornar líder de célula. Ele clamava ali para ser líder de célula. Ele consegue ser líder de célula, começa até bem o seu ministério. Hoje, ele esquece tanto da célula que os irmãos chegam na casa dele na quarta-feira, às 20 horas, e ele se assusta. Ele, poxa, meu querido, o que você está fazendo aqui hoje? Ele, como assim, moço? Hoje é célula.
E, puxa, eu tinha esquecido. Sabe? O líder do louvor, que antes orava para que o Senhor pudesse revelar para ele os louvores que ele ia pôr na célula. Hoje você chega na célula, ele escolhe na hora ali qualquer louvor, porque esqueceu que ele é líder lá de louvor. Discipulado, nós temos o hábito da gente orar ao Senhor para aquilo que nós vamos poder falar para o nosso discípulo. Isso é muito sério. Nós oramos, nós consagramos ao Senhor, nós estudamos, buscamos livros para poder falar ao nosso discípulo. Hoje ele chega lá na nossa casa e a gente nem imaginava que hoje era o dia de fazer discipulado. Esqueceu. Como assim, moço? Hoje é nosso discipulado? Hoje é nosso discipulado. Então você me perdoe, e aí só tem uma conversa rasa. Porque nós perdemos a noção do sagrado. A célula para a gente hoje não é mais sagrada. Discipulado não é mais sagrado, sabe? E nós estamos perdendo. Virou comum para a gente. O tempo pode matar. Tudo aquilo que a gente faz repetidamente, muitas vezes, pode se tornar comum para a gente. E isso pode matar, sabe? O tempo pode ser um dos grandes inimigos do temor ao Senhor. Temos que ter cuidado com o tempo. Você quer ver? TSD. O nosso TSD. Outrora, nós orávamos 1 hora todos os dias. Buscávamos o Senhor 1 hora todos os dias. A gente não só falava com o Senhor, mas a gente ouvia a voz do Senhor. Hoje a gente ora meia hora por dia. Passou para 20 minutos. Passou para 5 minutos. Hoje a gente não ora mais uma vez por semana. Porque o nosso TSD, nosso tempo a sós com Deus, virou comum. Aquilo que era sagrado para nós, aquilo que era sagrado para o Senhor, simplesmente virou comum. Dízimo. O dízimo que a gente aprendeu que é sagrado, e nós estamos vendo aqui sobre uma conferência sobre dízimo e oferta aqui, para a gente poder entender, querido, dízimo ele não é só um mandamento, sabe? Dízimo nós temos que entender que é um chamado que nós ouvimos a voz de Deus e nós obedecemos ao Senhor. Então dízimo, lá em Malaquias capítulo 3 versículo 8, fala que nós roubamos ao Senhor. E ele diz, e quem te roubamos? Ele fala no dízimo e nas ofertas alçadas. E para completar, ele fala, com maldição sois amaldiçoados. Isso é forte. Se nós fizermos uma comparação com os filhos de Eli, será que dá match, como a gente fala? Será que nós não estamos fazendo a mesma coisa que os filhos de Eli? Aquilo que pertence ao Senhor, o dízimo sagrado, o santo dízimo do Senhor, será que nós não estamos roubando do Senhor aquilo que só pertence a Deus? Será que nós não estamos fazendo igual aos filhos de Eli, profanando realmente aquilo que não é nosso, somente aquilo que pertence a Deus? Então o dízimo não é mais sagrado hoje para nós, se tornou comum, sabe? Algo muito peculiar também, casamento, né? Antigamente a gente andava 1h30, 2 horas a pé para ir para casa da namorada ou da noiva, né? E ali era um romance todo, voltava mais 2 horas. Hoje casou, amor, por favor, pega um copo d'água para mim lá na cozinha. Vá você não tem perna para ir não, meu irmão? Né? Por quê? Se tornou comum o casamento, sabe? O casamento se torna comum. Então a gente não tem dado mais atenção ao nosso cônjuge. E aí, eu quero trazer eu até falei antes, lá no início, esse testemunho. Eu fiquei pensando, poxa, o que a Carla gosta, né? Eu sei que ela gosta de chocolate, mas assim, o chocolate, a gente de vez em quando traz. Ontem eu cheguei tarde da noite, era umas 10 e pouco da noite, e eu trouxe um chocolate para a Carla. Eu sempre, quando eu chego em casa tarde, eu gosto de trazer alguma rosa para a Carla, ou um chocolate, algo que ela gosta. Não é pelo valor, às vezes um chocolate de R$5, não é o valor, mas é porque você lembrou da sua esposa. Você passa o dia inteiro trabalhando, 10, 12, 14 horas fora de casa. Mas você está dizendo para a sua esposa, amor, eu estou lembrando de você na rua também, né? E muitas vezes a gente não faz mais isso, esqueceu de... Eu só vou dar brinde à minha esposa agora, quando é no aniversário dela, e olhe lá no Natal, né? E olha lá no Natal, porque tem crente que nem comemora mais o Natal, porque acha que é pagão e tal, e mistura as coisas, enfim. Então, a gente esqueceu de presentear o nosso cônjuge. Vocês mulheres também, eu estou falando para os homens, mas
Então é fácil o presente também. Homem, no geral, talvez o seu seja diferente, mas o marido, de forma geral, ele é mais de toque, ele é mais de palavras de afirmação, né? E aí eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer para Carla, né? Algo diferente. Queridos, foram 2 dias fazendo a feijoada. 2 dias fazendo feijoada. Porque uma vez eu vi ela dizer assim, ó, a feijoada ela fica melhor de um dia para o outro. Aí isso ficou na minha mente. Depois de, né, talvez anos, isso ficou. Eu disse, vou fazer a feijoada no domingo, para quando for na segunda noite que ela chegar, né, tá só, como a gente fala lá no Ceará, tá só o filé, né? Só o pitel. E aí, mas ficou bom demais. Vocês não têm noção do que eu ganhei não depois não. Façam isso e vocês vão ser felizes, amém? Então preserve o casamento de vocês. Nós fizemos agora, um dia 12 de janeiro, né, amor? Fizemos 22 anos de casado. E foi uma bênção de Deus. A bênção de Deus. Então são 22 anos a gente tentando agradar um ao outro. Então não seja egoísta. O casamento, o seu casamento é sagrado, amém? Glória a Deus, queridos. Essa mensagem nasceu com um exemplo muito interessante do sofá. Não sei se na sua casa, os seus pais, ou você já fez isso, mas na minha casa, a minha mãe, quando eu era mais moço, adolescente, minha mãe comprou um sofá. E aí eu me lembro que, quando chegou em casa, chegou com aquele plástico, né? Meu querido, vou dizer com você, doido é quem tirasse aquele plástico, viu? Eles não têm noção, não. Não podia tirar o plástico de jeito nenhum, tinha que sentar com o plástico. E a gente chegava da escola, doido para assistir, né, Jaspion. Falei minha idade agora, né? Jaspion, meu Deus do céu. Da época da TV Manchete. Meu Jesus. Mas assim, a gente chegava da escola para assistir Jaspion, Jiraya, e tinha que sentar lá. Não sente no sofá de jeito, você está sujo, passou o dia na escola, vá tomar banho. Então, todo um ritual. Para você estar no sofá, a gente tinha que tomar banho. Era um negócio assim de outro mundo. E com plástico, né? Então, só que com o tempo, aquele sofá, ele já não tinha mais plástico. E a gente já sentava sem um plástico, porque o plástico se rasgou. E aí, com o tempo, a gente já deitava no sofá, e ali tirávamos cochilo, dormia no sofá. E com o tempo, a gente já pisava no sofá, já colocava os pés no sofá. Sabe por que isso, querido? Porque o zelo havia acabado. O sofá havia se tornado comum. Então, tudo que se torna comum perde o valor e podemos chegar ao ponto de pisar. Amém? Essa frase aí, não tem? Tudo que se torna comum, perdemos o valor e podemos chegar ao ponto de pisar. Então, não pise no seu casamento, não pise nos seus lives, no seu discipulado, no seu tempo sozinho com Deus. Sabe? Não pise na sua igreja. Nós achamos que o louvor é para a gente ganhar tempo para que a palavra possa ser ministrada. O louvor faz parte do culto, queridos. Vamos chegar no horário. O culto começa às 19 horas, né? Vamos chegar talvez até antes para a gente orar um pouco. Sabe? Eu não sou dessa época, mas eu conheço pessoas que são dessa época. Eu peguei o finalzinho dessa época. E existem algumas igrejas até hoje que os irmãos chegam e se ajoelham, né? E ficam de frente para a cadeira, orando ali. Chega um pouco antes, porque ele considera aquele ambiente sagrado. Hoje a gente chega de todo jeito, chega atrasado. Eu não estou dizendo aqui, queridos, que você não pode chegar atrasado. Pelo amor de Deus, não me entenda mal, né? Eu sei que existem momentos e momentos. Eu estou dizendo que para gente que pode chegar no horário, para gente que sabe que pode chegar no horário, que nós possamos chegar no horário, sabe? Porque muita gente a gente confunde e acha que o louvor é só para a gente ganhar tempo, né? Não, nós ainda está no louvor ainda, o culto ainda não começou, ainda está no louvor, né? A gente às vezes fala isso. Mas, poxa, eu particularmente, eu não sei se é porque lá em Fortaleza a gente, não sei se escuta outros louvores, realmente eu não sei. Aqui em BH existem alguns louvores que eu não tinha escutado ainda, e esse foi um dos louvores que eu não tinha escutado ainda, né? E eu achei lindo esse louvor, sabe? Então, é um louvor que a gente possa estar sentindo a presença do Senhor, amém, queridos? Sentindo a presença de Deus em nossas vidas. 1 Samuel 2:29 diz: por que pisais o meu sacrifício e a minha oferta, honrando teus filhos mais do que a mim? Sabe, que quando pisamos no sagrado, perdemos a noção da adoração.
sabe? Quando nós pisamos no sagrado, nós perdemos a noção da adoração. Tem 2 pastores lá em Fortaleza, chamados Pastor Santos e Pastor Vitor. Esses dois são 2 psicólogos, eles são pastores lá da nossa igreja. E chegou uma época lá em Fortaleza, nós temos lá poltronas acolchoadas, né, de tecido. E chegou um período lá em Fortaleza que estava encontrando muito chiclete na cadeira, não só embaixo, mas também em cima da cadeira. E quando os irmãos da limpeza iam tirar o chiclete, de tanto antigo que ele estava lá, ele grudava ali e ficava manchado, ficava muito feio, ao ponto do nosso pastor Sandro, ele ter que ir no público pedir aos irmãos para que tivesse consciência, né? E aí o pastor Santos, que é outro pastor, o pastor Santos e o pastor Vitor, com essa experiência, eles estavam conversando entre si e diziam: poxa, por que isso acontece aqui, né? E aí eles tentando colocar a sua psicologia em dia, né? E eles chegaram a uma conclusão bem interessante. Eles chegaram à conclusão que quem coloca chiclete na poltrona são 2 tipos de pessoas. Primeiro, criança, porque criança é criança, né? Criança não tem muita noção. Se você deixar, ela coloca chiclete no cabelo dela, né? Muitas vezes, talvez você, pai ou mãe aqui, não teve que cortar o cabelo dela. Então, criança não tem noção. E é outro tipo de pessoa que coloca chiclete na poltrona, é crente velho, crente antigo na igreja, crente que perdeu a noção do sagrado. Sabe por quê? Porque crente novo, ele tem até vergonha de vir para a igreja. Ele até se acha que não é digno de estar aqui. Sabe, não sei se vocês conhecem pessoas assim. Não, eu não sou digno de receber o amor do Pai. Eu não sou digno de ir para a igreja. E eu quero dizer para você essa noite, se você está aqui, se tem alguém assim, está repreendido em nome de Jesus esse pensamento. Amém, querido? Você é tão digno quanto qualquer um. Você é tão bem-vindo, bem-vinda quanto qualquer outra pessoa. Pelo contrário, você que realmente é digno, porque você precisa ouvir a palavra do Senhor. Amém, querido? Então, isso que acontece são pessoas que perderam a noção do sagrado. Pode parecer bobagem, detalhe, mas o sagrado se torna comum em detalhe, sabe? É aquele copo de água que eu pedi a minha esposa, ou a minha esposa pediu a mim, eu não pude servir a minha esposa. É um detalhe, mas depois ela pede a segunda, pede a terceira, depois ela pede a 100ª vez e eu não vou. E se torna comum aquilo lá, sabe? A gente perde um culto no domingo. Talvez foi algo mais sério, amém. Aconteceu algo sério na sua família, você não pôde vir. Mas algo banal, você perde o culto. Beleza, foi um culto. Você perde 2, você perde 5. Daqui a pouco você não vem mais para a igreja. Vá por mim que é assim. Nós temos 13 anos pastoreando pessoas. Nós conhecemos, eu creio, que eu não quero conhecer mais outro tipo de pessoa, não. Eu conheço todo tipo de pessoa que você possa imaginar. Se torna comum o culto. Se torna comum. Aquilo que era sagrado se torna comum. A gente já perdeu essa noção de sagrado. Não, eu assisto online. Deixa eu dizer uma coisa para você com muito amor e carinho essa noite. Culto online, querido, não é para mim e para você. Culto online é para quem está numa cama de hospital. Culto online é para quem está em casa enfermo. Culto online é para quem está no presídio, sabe? Então, culto online é para as pessoas que não podem estar presencialmente no culto, numa congregação. Não deixe de congregar, como é de costume de alguns, diz Hebreus 17. Sabe? O autor de Hebreus dizia, ele não está falando isso para o ímpio, ele fala para nós. Não deixemos de congregar. Quando eu estava ouvindo essa mensagem, eu estava pedindo a Deus me dá revelação, me dá revelação. E eu tentei buscar ao Senhor esses 15 anos que nós temos no Senhor. Queridos, com todo amor e carinho, eu digo isso, eu não me lembro de contar na palma de uma mão quantas vezes eu pedi um culto. Sinceramente. Eu fico tentando aqui me lembrar de quantas, se tiver, está na palma dessa mão. Se não for isso, que Deus me traga a memória agora. Porque a gente não deixa, por mais que... Olha, eu vou dizer uma coisa para você, já tivemos embates grandes. Tive realmente alguns problemas, né, pastor? A gente que está, às vezes, aqui por trás, a gente sabe que, às vezes, é um pouco mais diferente, né? E aí, queridos, eu não vou deixar que Satanás me atrapalhe a minha comunhão com o Senhor. Eu não vou deixar que homens, e eu digo homens de maneira geral, homens e mulheres, atrapalhem a minha comunhão com o Senhor. Amém? Que nós possamos entender que isso é sagrado. O culto, ele é sagrado. Precisamos honrar as coisas de Deus constantemente, se nós quisermos viver o avivamento genuíno.
Estava lembrando um dia desse a pastora Cássia pregando lá em BH, falando sobre avivamento. Interessante que lá em Lamentações, capítulo 3, o profeta fala sobre uma grande guerra, batalha que o povo de Israel está passando, uma grande dificuldade que o povo está passando. Não é diferente do que nós estamos vendo hoje. Eu não sei se você está vendo os noticiários, só notícia ruim, é tanto que eu nem abro. A única TV que eu assistia até ano passado era Jovem Pan, nem isso mais eu assisto mais. Depois das eleições eu não assisto mais televisão de jeito nenhum, a não ser futebol. Mas TV, a casa assim, amor, você viu isso? Amor, não vi, não quero saber, eu vou me guiar pelo que creio agora. Porque eu só escuto que as coisas não estão boas, sabe? Então nós precisamos desse avivamento, precisamos clamar por avivamento. Agora eu vou dizer uma coisa para você, querido, não adianta nós orarmos por avivamento se o nosso quarto está desarrumado, bagunçado há uma semana, sabe? Nós oramos para que venha avivamento para nessa nação, e eu não consigo arrumar meu quarto, sabe? Nós clamamos por missões, eu quero ser missionário, você não consegue arrumar o seu quarto, você não consegue lavar o seu prato depois do almoço, sabe? O avivamento começa em nós, começar por nossa casa, converter, como a pastora falou, converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, orarmos em casa, avivamento da nossa casa, no nosso lar, no nosso casamento, nos nossos filhos, amém, queridos? Que você comece esse avivamento hoje na sua casa, no seu lar, no seu casamento. Se porventura você está passando por algum dificuldade no seu casamento, conserte em nome de Jesus, procure o seu discipulador, procure o seu pastor, não deixe isso prorrogar não, queridos. Não deixe que o sol venha amanhecer sobre esse problema não, querido. Não deixe de jeito nenhum, sabe? Converse com aquelas pessoas que são mais experientes, comece esse avivamento, sabe? Comece no seu lar, na sua casa, em nome de Jesus, sabe? Os filhos de Eli pecaram horrivelmente porque os sacrifícios e cerimônias de adoração se tornavam comum para ele, e que nós não possamos mais perder essa adoração ao Senhor, a começar no nosso TSD, passar pelo nosso discipulado, depois ir lá nos live, a nossa igreja, que nós possamos estar aqui todos os domingos, às terça-feira, aquele que é líder, aquele que quer ser líder, esteja junto com o seu pastor, com a sua pastora. Eu digo muito aos meus discípulos, sabe, nós pastoreamos 2 igrejas antes de vir para cá, e a gente passa algumas experiências para eles, mas eu digo muito, sabe, pastor Geraldo, eu digo muito, querido, que Deus abençoe vocês, e que não seja mais o meu chamado pastorear uma igreja, para ser pastor, presidente de uma igreja, ser só discipular pastor, pregar, porque é bronca, meu irmão, não é fácil. Então não queira se colocar na pele dos seus pastores, não julgue os seus pastores. É muito fácil dizer assim, ó, essa parede ela é preta, ela podia ser branca, se eu fosse pastor, ia ser branca. Meu irmão, seja pastor, meu irmão, glória a Deus, amém? O que impede você de ser pastor? Comece com life, multiplique. Quando você estiver aí com seus 20, 30 life, cuidando de pessoas, você se torna pastor em nome de Jesus. E eu creio, não estou falando isso só para falar não. O pastor está precisando de pessoas para ajudar aqui na igreja, sabe? Então é muito fácil dizer assim, ó, se eu fosse pastor, a entrada era diferente. Eu me lembro que quando a gente estava pastorando a nossa última igreja, tinha um irmãozinho lá. E o irmãozinho tinha, acho que 2 meses só de convertido. E era uma igreja pequena, de 45 a 50 membros, e ele ia com a família dele. Só a família dele eram uns 10 membros. Era um quinto da igreja. E aí nós passamos uma igreja com 5 pessoas, mas glória a Deus, Deus nos abençoou. Eu me lembro, glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. E aí eu me lembro que ele com 2, 3 meses, e aí nós fizemos a escala, e ele não estava escalado para nada, um novo convertido, né? E aí ele não foi para o culto nesse dia. Eu achei estranho, porque seu Chico nunca perdia o culto. E aí, beleza, mas podia ser alguma coisa. No domingo, o seu Chico não foi para o culto. Não pode, né? Não é normal. Terminou o culto, fui lá na casa dele. Seu Chico, enfim, bati um papo com ele, descobri porque ele não estava escalado para ficar na portaria da igreja. Ele queria ser escalado, glória a Deus. Amém. Vou falar mais alto aqui, né? Se dá certo, né? Ele queria ser escalado, um irmão lá que me auxiliava, escalou ele para ficar na portaria da igreja. E eu disse, olha, Wagner, ele só tem 2 meses só de convertido, cara. Eu não sei se dá certo.
escala outra pessoa, e ele ficou chateado comigo. Porque ele queria ficar na portaria, eu não deixei. Eu tive que ir lá me humilhar, pedir perdão para ele. E aí o seu Chico ficou como porteiro da igreja. Todo domingo estava lá como porteiro da igreja, mas voltou para a igreja, glória a Deus. Amém? Então, se você quer ser porteiro da igreja, meu irmão, está aqui o pastor de vocês, fale com ele. Amém? Então, não é fácil a gente poder estar liderando a igreja. Então, esteja junto com os seus pastores, sabe? John Wesley diz assim: dai-me 100 homens que nada temem senão o pecado e nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Amém, queridos? Então, está aqui os seus pastores. Ele procura 100 homens, né? Sejam homens e mulheres, para abalar Ibirité, amém? Para abalar essa nação. Ele precisa da ajuda sua, para que nós possamos estar multiplicando o culto. Eu creio que em nome de Jesus, esse ano nós vamos ter 2 cultos aqui, em nome de Jesus, amém? Nós vamos multiplicar, nós vamos encher, sabe? Cada membro aqui, cada pessoa que está em uma vida salva para Jesus. A pessoa que não está aqui hoje pode ser o seu parente, seu irmão, sua mãe, seu pai, o seu vizinho, que vai ser salvo e vai fazer parte dessa família em nome de Jesus, amém, querido? Então que você tenha realmente essa disposição. David McKean fala uma frase bem interessante que ele diz: avivamento é uma série de novos começos. Então que você possa estar começando todos os dias. Se porventura você hoje acha que tudo isso é comum, se porventura na sua vida se tornou algo comum, o culto, a célula, o seu TSD está comum, é hora da gente começar novamente, amém, queridos? É hora de você recomeçar a sua vida. Nós podemos recomeçar sempre. Você está vivo, você está viva, minha irmã. Recomece, recomece. Eu saí de Fortaleza e fui para Recife, recomecei minha vida. De Recife eu vim para cá, recomecei a minha vida. E nós vamos recomeçar sempre em nome de Jesus, amém, queridos? Glória a Deus. Então recomece. A sua vida é uma série de novo recomeço. Então esteja preparado para esse recomeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. A paixão dele por nós é a mesma até hoje. Façamos os nossos dias como se fosse o primeiro na fé. Que nós não possamos perder o zelo, o cuidado e o amor, a nossa fé pelo Senhor. Que o nosso amor e o nosso zelo pelo Senhor seja realmente aumentado a cada dia em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu peço a você que, se você puder, fique em pé. Nós vamos fazer agora aqui um momento profético. Nós vamos orar agora. Eu queria chamar, se puder, aqui no altar, aqui na frente do altar, o ministério de intercessão, o ministério do altar, né? O ministério que nós vamos agora estar orando pelas pessoas, amém, queridos? Você que faz parte do ministério de intercessão, vem aqui na frente. Nós vamos estar orando agora pelas pessoas. Nós vamos fazer aqui um momento de muita adoração, de muito louvor e de muita oração, amém? Se você puder, sai do seu lugar também, venha para cá, nós vamos estar orando por você, sabe? Se puder já apagar as luzes, nós vamos estar orando agora, fazendo um momento de oração agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Pode chegar, aqui é o ministério de acolhimento, pode chegar. Queridos, sai do seu lugar, venha orar aqui na frente. Essas pessoas que estão aqui na frente vão orar por você, amém? Independente se você precisa ou não de oração, nós estamos aqui para orar um pelos outros. Sai do seu lugar, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Você que faz parte do ministério, pode sair orando pelas pessoas, amém? Pode orar pelas pessoas em nome de Jesus. Carla. Só quero bem dizer teu nome. Só quero te fazer e mover teu coração. Te dar tudo que sou. Só quero bem dizer, só quero bem dizer teu nome. Só quero te fazer feliz e mover teu coração, ó Deus.
te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo pra te adorar. Oh, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo pra te adorar. Oh, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo pra te adorar. Queridos, continue orando, continue com os olhos fechados. Continue orando, queridos. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 9 diz: vemos, porém, coroário de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos nós. Queridos, deixa eu contar para você. A Bíblia diz lá em Hebreus que Jesus teve amor por mim e por você, a ponto de se tragar naquela cruz. Essa paixão quer dizer desejo desenfreado. O Senhor Deus, que outrora lá no Éden perdeu a comunhão para com os homens, Ele disse: eu sinto falta dos homens, eu sinto falta dos meus filhos e das minhas filhas. E Ele jogou o Senhor Jesus na cruz para que a comunhão com Deus e com os homens pudesse ser restabelecida. Jesus teve amor por mim e por você, ao ponto de ter morte e morte de cruz. Ou seja, querido, esse desejo desenfreado, esse amor desenfreado, se encontra na cruz, por mim e por você essa noite, amém, querido? Esse amor, esse desejo desenfreado, esse desejo de ter comunhão comigo e com você, levou Jesus à morte e morte de cruz. Que nós possamos entender isso, nós possamos entender, voltar à comunhão com o Senhor, o desejo desenfreado de falar com o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo pra te adorar. Oh, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo pra te adorar.
deixe nunca que a presença do Senhor se afaste de você. Não deixe nunca que o sagrado se torne comum nas suas vidas. Não deixe nunca que o sacerdócio se torne comum na sua vida. Que o CTSD se torne comum. Não deixe nunca que a presença manifesta do Senhor se torne comum na sua vida. Que a sua igreja se torne comum. Que o seu casamento se torne comum. Porque você é sagrado para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, queridos? Para o Senhor em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Queridos, nós vamos finalizar o culto nessa noite, mas primeiro nós queremos orar por todos os aniversariantes do mês de janeiro, amém? Você que fez aniversário esse mês, eu gostaria que você viesse aqui à frente, nós queremos orar por você. Você que fez aniversário em janeiro, corre aqui. Queremos orar por você nessa noite. Aleluias. Uhul. Aleluias. Amém? Queridos, fiquem de pé. Eu gostaria que você estendesse as mãos aqui para os nossos aniversariantes desse mês. Aleluias, glória a Deus.